ouvir a palavra de Deus. Hoje no nosso culto de missões, o presbítero Jair estará com a palavra para as nossas vidas, para os nossos corações, para a nossa advertência, para o nosso ensino. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tá bom, não tá? Aleluia. Nós estamos no nosso culto de missão e é um culto especial. É um culto que nós vamos depois orar pelos missionários que estão no exterior, os missionários que estão fazendo as missões aqui no Brasil, aquelas conhecendo através dos vídeos outros países, a igreja da criança, a igreja da criança aqui também na chácara. E dá para melhorar? Eu acho que dá. Aí eu queria propor um desafio. Qual que é o meu desafio? Esse mês ele é mais curto, né? Tem 28 dias. Que tal nós fazemos o papel de um evangelista? Que tal a gente orar para que Deus nos revele uma pessoa, ou mais de uma, para a gente lançar um convite para estar aqui daqui 28 dias, acho que vai dar isso. Não vamos chegar assim de qualquer jeito, chamando qualquer pessoa, não. Vamos orar para Deus nos revelar uma pessoa para a gente convidar para estar aqui nesse culto. Eu não vou sugerir que seja no próximo, porque está pertinho, né? Então a gente tem todo esse tempo. Se isso cair no seu coração, faça isso, para que nós possamos fazer algo a mais. Tá excelente, nós vamos orar pelas missões, nós vamos ver e ajudar financeiramente falando, nós vamos nos alegrar com os projetos sociais da igreja. Mas vamos fazer mais. Você topa? Pergunto eu aqui. Quem topa esse desafio? Você pode acenar com a mão? Ixi! Eu pensei que ia ter mais gente. Então tá. Se você é tímido, não se sente seguro em fazer esse tipo de convite, ou não se sente confortável, o que começa a ser um pouco preocupante, ore então para que os irmãos que estão aqui, os que levantaram a mão, ou que têm intenção no coração, sejam destemidos e valentes e dizer: eu vou convidar. Olha, eu vou falar para você que eu fui enganado várias vezes, né? Me falaram aí que eu ia chegar aqui por mais de uma vez e a pessoa estava me esperando ali na porta. Eu cheguei e não veio, mas eu não deixei de lançar o convite. E já que isso está no meu coração, eu vou orar. Mas eu não tinha orado antes, era do meu convívio, do meu dia a dia, para o Senhor colocar no meu coração, para me lançar essa palavra. Quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito Santo. Através de você, da sua vida, do seu jeito de agir, do seu modo de falar, o Espírito Santo brilha em você e a pessoa vai falar: puxa vida, isso é diferente. Eu preciso participar dessa comunhão. O convite está lançado, o desafio. Posso, pastor, lançar esse desafio? O pastor falou que beleza. Então vocês estão desafiados a convidarem uma ou mais pessoas para estarem aqui no próximo culto de missões. Tudo bem? Posso ouvir um amém? Amém. Então tá. E aí eu estava falando, meu Deus, mas nós vamos falar de quê, né? Então vamos ler Mateus, no capítulo 7, no versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Ou em teu nome não nos expulsamos demônio? Ou em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente:
nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Vamos orar um instante? Senhor, estamos diante da Tua palavra e Te agradecemos por ela, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor está conosco e pedimos que o Teu Espírito Santo possa fazer com que essa palavra entre no nosso intelecto e desça ao nosso coração e que nós possamos aprender aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos conversar a respeito dessa palavra em nome de Jesus. Agradeço desde já a confiança do pastor Anísio em poder estar compartilhando com vocês o que o Senhor pôs em meu coração. Essa palavra é uma palavra forte, né? Por que acontece? Como que a gente pode saber se realmente nós estamos seguindo os passos de Cristo? E como saber se realmente nós somos salvos? A salvação, ela é pela graça, mas ela não veio de graça. Existe uma linha de pensamento, os calvinistas, que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Só que essa palavra nos confronta. E nos faz um alerta, uma advertência. E nós precisamos examinar nossas vidas e examinar os nossos passos. E quando eu falo sobre isso, eu lembro da minha esposa, que ela sempre diz: ai meu Deus, eu quero ir para o céu. Todos que estamos aqui queremos ir para o céu. Acredito que nós estamos aqui porque queremos ir para o céu. E nós temos que seguir um caminho. E um caminho que é estreito, e uma porta que é estreita. E esse texto então ele nos confronta. Porque como ter certeza de que nós vamos estar na lista ou não das pessoas que nós vemos ali no versículo 23. Então lhes direi: apartai-vos, que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só que essas pessoas chegarão e dirão: Senhor, ó Senhor, no seu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, nós falamos do seu amor, nós pregamos, nós fizemos ações, nós falamos do Senhor. Mas ele dirá para um grupo de pessoas: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E muitos nesse dia vão ficar revoltados por terem se sentido enganados por todo esse tempo. Porque nós vimos aqui aos domingos, alguns às quartas, outros pouco às sextas, mas nós temos um monte de informação, onde se fala de Jesus, se fala do amor, se fala de coisas boas, se fala de boas ações, de práticas. Você tem a internet hoje, que você abre está todo mundo falando de Jesus, de amor, e são várias discussões. Um fala a respeito da oferta, outros falam a respeito do dízimo, outros falam a respeito de estar ou não na igreja, em comunhão, informação. Oxalá se estivéssemos aqui todos os dias e só ouvíssemos o que vem aqui da parte de Deus, dirigida pelo anjo do Senhor. Mas são tantas informações que nos chegam, e aí o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho e acha que conhece um pouco da palavra de Deus, e às vezes não tem a revelação por completa, lê um texto fora do contexto e acha que está tudo tranquilo, e começa a ter ações e atitudes por sua livre, espontâneo pensamento, e é um risco muito grande. E como saber se nós somos realmente salvos? No versículo 16, que antecede ao que nós lemos, diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros e os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos vós conhecereis. Já dá para ficar mais animado, né? Está frutificando, já está no caminho. Porque nós já somos criaturas novas, somos diferentes, temos que ser diferentes. As nossas atitudes não podem ser as mesmas atitudes quando nós não conhecíamos a Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu vir aqui só dizer para você que existem essas duas listas, uma lista daqueles que ele chamará para o seu reino, e outra que vai dizer o que nós lemos aqui agora há pouco: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. A gente precisa fazer uma análise e observar quais são as características daqueles que entrarão no reino. Hoje é um dia de reflexão. E para a gente fazer essa análise, nós vamos lá para a carta do apóstolo João, na primeira epístola de João, porque ele traz uma radiografia, uma característica que eu achei muito interessante daqueles que seguem os passos de Cristo. E essa carta de João, eu acho ela tão profunda, tão pesada, assim, nas palavras, que ele chama por várias vezes de filhinhos. Ele vai descrevendo e diz: filhinhos. Sabe quando você precisa chamar a atenção de alguém que parece que não está tão preparado, e aí você fala assim para ele carinhosamente: filhinho, meu irmão, meu queridinho, meu filhinho. Se você depois quiser ler essa epístola, você vai perceber que várias vezes ele chama os leitores, para quem ele escreve, de filhinhos. E aí a gente vai ler na primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos para lá, porque lá a gente vai encontrar algumas características da pessoa que está seguindo o caminho. Diz assim, ó: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos ter missão com eles e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira característica que eu quero citar é que Deus é luz. E se nós fazemos parte desse grupo de pessoas que vai entrar no céu, é necessário que nós também sejamos luz. É primordial. Ou seja, nós não podemos, em hipótese alguma, de maneira alguma, fazer algo e ficar não, mas vou fazer aqui, só está eu aqui, no obscuro, no secreto, no segredo. Nós temos que ser luz em todo o tempo, independente de estarmos na presença de pessoa ou não. Você está chupando a bala, andando na rodovia, está só você, só está eu aqui, jogou na janela, começa a avaliar se você é luz. Não pode. É coisa pequena? É. Você fala do amor de Deus? Sim. Está errado? Tá. Você sabe que está errado? Sei. E pratica, e faz. Como é que chama isso? Pecado. E nós lemos aqui que se nós dissermos que estamos na luz e fazemos tais coisas, somos mentirosos, estamos em pecado. Se você faz algo, se eu faço algo que está ali daquele jeitinho, na obscuridade, você não está andando em luz. Sim, sim, não, não. Independente do valor financeiro que você possa perder,
Independente da situação que você tenha que enfrentar, ande na luz, como Cristo na luz está. É necessário. E em Mateus 5, no versículo 14, ele diz, eu já disse aqui e vou repetir, está escrito lá: vós sois a luz do mundo. Então eu e você, nós temos que andar por aí, e as pessoas olharem para nós e ficarem com os olhos ofuscados de ver a glória de Deus. E de que forma? Fazendo a vontade do Pai. Qual vontade que é essa? Ela está sendo revelada. Andando em honestidade, hombridade, sinceridade, perdoando, amando, fazendo aquilo que você já sabe o que tem que fazer. Em momento algum fazer algo que, entendeu? Fugir da aparência do mal, fugir da fofoca, fugir daquelas conversas que não edifica. Andai na luz. É a primeira característica. Então é necessário que nós observamos se estamos andando na luz. Primeira característica. A segunda característica é ter comunhão uns com os outros. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, já estamos andando na luz, certo? Como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ter comunhão uns com os outros. Há pessoas na igreja que agem como pessoas estranhas. Os seus relacionamentos e as suas amizades com as pessoas lá de fora é uma maravilha. Mas entre os irmãos há uma dificuldade de se relacionar. Nós falamos de comunhão, estar junto, comunhão, mas é uma dificuldade de relacionar um com os irmãos, uns com os outros. Como é que era a comunhão da igreja primitiva? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Era assim, E preservavam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Comunhão entre os irmãos. Bom, tem que ter. A gente tem que começar a cultivar mais essa interação, Nesse tempo, no tempo dos apóstolos, Herodes tinha lançado Tiago e Pedro na prisão, e matou Tiago, acho que é Tiago, estou certo, e ele achou interessante e deixou Pedro para matar amanhã. Só que a igreja estava junto na casa de Maria, orando, estava todo mundo lá, a igreja estava junto orando, estavam juntos orando pela vida de Pedro, para que o Senhor entrasse com a sua provisão na vida de Pedro, juntos orando, tendo um tempo de oração, intercedendo por um dos apóstolos. E aí o Senhor faz aquela perto da meia-noite, já era meia-noite, aquela obra extraordinária, as cadeias se quebram, se soltam, o anjo leva Pedro até o meio da rua, e Pedro vai lá onde estão orando, bate na porta, e a menina vai lá, o nome dela era Rod, abre a porta e diz assim: olha Pedro, fecha de novo. Ela está sem entender nada, e vai lá, os irmãos orando, foi amém. Pedro está lá na porta. O pessoal diz: menina, você está maluca, Pedro está preso. Interessante que eles estavam orando para a libertação de Pedro. Ela pega e fala: pode ser que eu me enganei. Abre de novo, é Pedro. É Pedro? É o senhor Pedro? Bate de novo, vai lá, é Pedro. E eles estavam orando juntos, tinha algo em comum.
Tudo bem, naquele tempo quando Cristo subiu e disse, olha, eu vou voltar, eles achavam que era aquele momento, que era instantâneo, vendia suas propriedades, levava e ficava na igreja, não trabalhava mais, estava lá, comiam, bebiam juntos. Era um entendimento que eles tinham naquele período. Nós sabemos que não é assim, mas eu entendo que eu preciso estar junto com você, compartilhar com você a sua tristeza, a sua alegria. Eu preciso te ajudar, você precisa me ajudar, porque se não estivermos fazendo isso, nós não estamos fazendo o Evangelho de Cristo. E oxalá, se eu souber de um problema seu, uma dificuldade sua, já vou entrar lá, não sou luz. Não, eu preciso te ajudar, eu preciso que você me ajude. Nós precisamos nos ajudar. Cristo estava levando a cruz pesada no caminho, e de repente ele caiu, e não havia nele forças para levantar aquela cruz, e passava lá um outro homem, o Cirineu. O soldado pegou-o e falou, leva até Cristo. Até Cristo teve ajuda, teve alguém que carregou por um trecho a sua cruz. Aí nós temos amizade com as pessoas lá fora, saímos e conversamos e brincamos, e às vezes somos indiferentes com o irmão que está sentado aqui do nosso lado, que a gente diz, olha, lá no céu a gente vai se encontrar. E aí? Como é que fica? Não é sem graça? Mal cumprimento o irmão, mal falo com o irmão, e aí depois eu vou lá no céu, não, vamos nos encontrar lá, e como é que vai ser lá? Bom, eu preciso te dizer isso, porque isso está no meu coração, e porque isso tem a ver com o que nós lemos no início dessa mensagem. Porque dizemos Senhor, Senhor, porque nós pregamos, porque nós evangelizamos, mas se nós não tivermos comunhão um com o outro, eu estou dizendo uma comunhão verdadeira, estou dizendo de algo mais próximo. Tudo bem, que existem os irmãos que, meu Deus do céu, e esses amados também precisam melhorar, ser mais amáveis, mais dóceis, mas é necessário que haja essa comunhão. Essa é a segunda das características que percebi. A terceira característica é ser sensível ao pecado. O versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Olha, é de praxe nós dizermos assim, eu peco, eu sou pecador, né? Só que a gente precisa dar uma apurada nesse assunto, e fugir dessas práticas. Porque às vezes nós dizemos, não, sim, eu sou pecador. Eu digo, sim, eu sou um dos piores deles, com certeza. Mas nós não podemos carregar esses pecados todos os dias pelos restos das nossas vidas, como se fosse um pecado de estimação. Se tivesse um bichinho ali, que é o meu pecadinho. É necessário que nós deixemos essas práticas. E às vezes nós também procuramos fazer o bem sempre tão bem, que olhamos para nós e dizemos às vezes, olha, eu estou suave, estou sem pecado. Não, pecamos todos os dias, por palavras, pensamentos, por obras. Pecamos às vezes porque fazemos, pecamos porque deixamos de fazer. Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. E às vezes fazer o bem, às vezes é apresentar aquela vida ao Senhor, às vezes é socorrer, é só lembrar da parábola do samaritano, é sempre estar com a mão estendida, procurando fazer algo por alguém. Temos que ter essa sensibilidade e percebermos que somos pecadores. E sabe o que acontece? Por que a gente perde essa sensibilidade? Porque quando estamos muito próximos do sistema desse mundo, temos a tendência a relativizar todas as coisas. A influência que sofremos
do poder político e social, dos governos corrompidos, dessa mídia liderada pelo mundanismo, prega a prática do pecado como algo normal, e essa influência entra todos os dias nas nossas casas, fazendo com que se considere normal uma prática que a Bíblia chama de pecaminosa. Todos os dias nós somos lançados diante dessas situações de conflitos e confrontos, que vai de contra a nossa fé, e que a sociedade, que a mídia, que o governo diz que é normal. Mas a palavra nos orienta que não vos conformeis com esse mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. E aí às vezes por isso que a gente não percebe que estamos pecando, ou que aquilo que no passado, ou que algum tempo para nós era pecado, hoje, será que é? É necessário ter essa sensibilidade ao pecado, sabermos, não, é errado, é pecado, errei o alvo, examinar-se a si mesmo e buscar a misericórdia do Senhor, e deixar a prática do pecado. O livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. O pecado, ele vem do diabo, e às vezes vem da nossa carne, nem sempre é o diabo, é a nossa carne nessa luta contra o Espírito, mas é necessário que nós resistamos, porque fugirá de nós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. O Senhor vai limpar, purificar. Você precisa purificar, você precisa limpar as mãos. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Convorta-se o seu riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É todo dia chegar diante do Senhor e se rasgar, e se lançar, e clamar a misericórdia dEle, porque nós somos ruins. Deus é bom, o diabo não presta, o homem é mais ou menos. Na verdade, nós somos ruins. O próprio apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Romanos que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Paulo, eu estou falando agora de Paulo, olha só. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas a prática é ruim, que eu não quero, isso todo dia me atinge. É necessário reconhecermos que somos pecadores, chegarmos diante de Cristo. E se nós dissermos, olha, não, não tenho pecado, nós estamos fazendo do Senhor mentiroso. É o versículo seguinte que diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos, não, eu estou sossegado, nós estamos fazendo de Deus mentiroso, porque nós não tínhamos direito nenhum, mas Ele nos comprou. É ruim, mas vamos comprar, eu compro. Comprou com o sangue precioso de Cristo, que foi aspergido na cruz do Calvário. A quarta característica daquele que está no caminho, seguindo os passos de Cristo, é que ele guarda os mandamentos. Quais são esses mandamentos? São tantos, né? Mas eu queria ler com você só um pedacinho do que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 19. Porque a gente fala da graça, né?
E aí, se você observar Cristo falando sobre esse assunto, você vê que a lei era pesada, a graça é leve, é suave, só que é mais pesada, é mais complicado ainda. Vou ler desse lado de cá. Qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder aos escribas e os fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Ouviste que foi dito às antigas, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, apresenta a tua oferta. Concilia-se depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo, o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-te e atira para longe de ti, pois é melhor entrar com um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Esse texto é longo, ele se delonga, ele vai lá até no 47. Guardar os mandamentos do Senhor. Essa é a característica daqueles que entrarão no reino dos céus. Porque, irmãos, real é, você sabe disso. Muitos falam do amor de Cristo, muitos falam da presença de Cristo, mas não guardam os mandamentos de Cristo, falham nos mandamentos de Cristo. E se nós não atentarmos para essa característica, nós corremos o sério risco de estar naquela lista do versículo 23 do capítulo 7 de Mateus. A quinta característica é andar como ele andou. Agora a gente vai lá para o 2 João. É o 2º capítulo, né? O 2º capítulo, no versículo 3. E nisto sabemos que conhecemos e guardamos os mandamentos. Nós lemos no 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como Jesus andou. Essa música é de lá, né? Mas é algo interessante. Andarmos como Jesus andou. Eu sempre lembro que nós hoje somos a representação de Cristo aqui na face da terra. E você precisa, para estar naquela lista dos que entrarão no reino, andar como Jesus andou. Que coisa séria, não? Por isso que eu ainda defendo aquela proposta de, às vezes, quando você está numa situação onde você não sabe muito o que fazer, você tem mais de uma decisão para tomar, é fazer aquela pergunta: se tivesse Cristo aqui no meu lugar, o que ele faria? Quando você estiver lá na fila do banco, o pessoal nem vai mais em banco hoje, graças a Deus. Na fila da padaria, andar como Jesus andou. No trânsito, andar como Jesus andou. Lá na sua família, andar como Jesus andou.
lá no seu trabalho, andar como Jesus andou. Se você quer ir para o céu, se você tomou a decisão de estar aqui nesse lugar, e se você quer entrar no reino da glória, precisa se enquadrar dentro dessas características. Senão, pode ser frustrante naquele grande dia, triste. E é preciso que nós nos avaliamos, examinamos, porque eu quero estar lá, e eu tenho certeza que você quer estar lá. Efésios 5:1 diz: olha, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O livro de 1 Coríntios 11 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: seja meus imitadores, como eu de Cristo. É desafiador. Seguir os passos de Jesus é necessário uma renúncia diária. É uma luta, é uma briga diária contra o eu, contra a sua pessoa. Mas Jesus mesmo, Ele mesmo que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. E Ele foi para onde? Para a glória. E você quer ir para onde? É para lá? É para seguir Ele? Então negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, a você próprio, a cada dia. Tome a sua cruz, a sua luta, o seu desafeto, esse problema que te aflige, esse pecado que te desanima, lança todo dia aos pés de Cristo. Tome essa sua cruz e siga andando como Cristo andou. Louvado seja o nome do Senhor. As sextas características que eu anotei é amar o seu irmão. Nós começamos aqui esse culto falando de amor, né? De amar o irmão. O amor é um exercício. O amor é um exercício. É preciso exercitar. É preciso se exercitar, amor. Assim como o amor, o relacionamento da esposa com o marido, é necessário exercitar todos os dias, dar atenção, receber atenção, ouvir. Não é assim que funciona? Estar junto, fazer as coisas juntos, porque senão acaba. O amor é como uma planta que você precisa regar, adubar, cultivar. E isso também é com os irmãos. É por isso que nós falamos lá atrás já a respeito de comunhão, de conhecer, de estar junto, de participar e de amar. Agora, fala a verdade. Nem sempre num relacionamento é tudo mil maravilhas. Tem coisas que você pudesse ser. Não. Mas aí que entra a transformação do amor de Cristo Jesus em nossas vidas. Aí você vai entendendo, compreendendo, aceitando, ajudando. E isso eu estou dizendo com o meu irmão. Amar o meu irmão. É necessário que haja amor entre os irmãos. O versículo 9 diz a respeito disso: olha, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que diz que anda na luz, mas está indiferente ao meu irmão, que irmão, está em trevas. Romanos 12:16 diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tem que procurar ter a paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor.
E o Senhor fala a respeito até dos inimigos, dizendo: olha, portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo em sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, não se vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Em Hebreus 12, 14 diz também que para procurarmos ter a paz, nos esforçar para vivermos bem um com o outro. E lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga as leis, não é observador da lei, mas juiz. Mas existe só um juiz, um legislador, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julga o teu próximo? É amar. Não adianta julgar. Tem que praticar o amor. E para essa prática do amor, exige esforço. Por isso que João diz: filhinhas. A oitava característica é em relação ao amor do mundo. Está aqui no versículo 'Deixa eu ver o versículo aqui que eu anotei. No 15. No versículo 15 diz assim, 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente não é mais aqui, não somos mais desse mundo. Então, não ameis o mundo. É uma outra maneira da gente se livrar de estarmos naquele grupo do versículo 23 de Mateus. Não dá, irmão. E eu, do jeito que está ainda hoje, as coisas estão terríveis. Mas para muita gente está muito bom. Quando está muito bom, acho que está tudo normal, é motivo de se preocupar. Porque o mundo jaz no maligno. Se está bom para você, o mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que concorda que tudo está acontecendo, que acha que está tudo normal, está relativizando todas as coisas, está se constituindo inimigo de Deus. Ainda que está pregando a palavra, ainda que está cantando louvores, ainda que faça a sua oração, ainda que faça a sua boa ação, mas se há um resquício de amor a esse mundo, preocupe-se, avalie-se e clame por misericórdia. O jovem rico estava todo pronto, preparado, chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos? Sim, eu tenho cumprido desde a minha juventude, desde que eu entendi o que era mandamento. Ele falou: falta uma coisa ainda, vende tudo, reparte os pobres. Aí o jovem sai triste. Não necessariamente porque quando você chega na presença de Cristo tem que dar tudo e ficar com Cristo. Não, mas o Senhor conhecia o coração daquele rapaz. Aquele rapaz, ainda que queria estar seguindo a Cristo, louvando a Cristo, não queria deixar as coisas do mundo. E a mulher de Ló também, que estava lá numa situação miserável daquela. Quando você lê o texto, vê que é uma podridão. E eu vou te dizer para você que nós não estamos muito longe, pelo que eu tenho visto, daquilo tudo que aconteceu. E ela está indo embora e olha para trás com desejo de ficar ainda envolvida com aquele mundo, com aquelas práticas daquele mundo, com aquela iniquidade toda, com aquele lixo todo. Ela amava tudo aquilo. O amor dela estava naquelas coisas. Não
ameis o mundo. João 3, versículo 3, que é a nona característica, diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Purificar-se a si mesmo. Tiago 4, no versículo 8, ele vai dizer assim: chegai-vos para Deus, e ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É chegar diante de Deus e purificar o nosso coração, olhar para dentro de nós e falar: Senhor, Senhor, purifica-me, limpa-me, lançar-se aos pés de Cristo. Essa é a nona característica que selecionei, para que nós possamos fazer uma análise de nossas vidas, para que possamos entrarmos no lugar de deleite. O versículo 1 do capítulo 3 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Se nós atentarmos para essa característica, seguimos esse caminho, nós o veremos como Ele é. Teremos um corpo novo, teremos um corpo incorruptível. Eu ainda não sei como é que é, eu não sei, mas aquele dia eu vou saber, eu quero saber como é que é esse corpo glorificado, e verei-o no seu corpo glorificado, porque estou andando, e nós estamos andando como Ele andou, fazendo, cumprindo os seus mandamentos. No livro de Mateus, versículo 25, capítulo 25, versículo 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Imagina essa cena. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito dos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fosse me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão e não me visitaste.
Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando estivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não o fizeste a mim, irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Filhinhos, 2 Coríntios 13:5. Essa palavra é necessária. Por quê? O apóstolo Paulo nos recomenda tal prática. Examinai-vos a vós mesmos e permanecei-vos na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Amém? Posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Irmãos, é necessário que nós fazemos essas análises de nós mesmos, nos avaliarmos e procurarmos endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos. Seria muito bom se fosse automático, mas não é. Todos os dias é necessário que nós neguemos a nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas vontades e seguimos a cruz de Cristo. Amém? Então eu quero mais uma vez agradecer por estar com você. Antes eu queria fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar mais e mais. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, Senhor. Ó Deus, eu queria muito, Senhor, que por mim, para ver como é que eu estou errado, trazer uma palavra para os meus irmãos e eles saírem pulando, com certeza que tudo ia acontecer 100%, coisa extraordinária. Mas esse é um pensamento meu. Mas o pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito é um pensamento diferente, como está escrito lá em Jeremias 29. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Eu não sei, Pai. Deus, eu queria trazer uma palavra de coach para que eles pudessem sair pulando e motivacional ou coisa desse tipo. Pai, mas a palavra que o Senhor me deu foi essa, Senhor. Uma palavra para que nós façamos uma análise, uma reflexão sobre o nosso caminhar, sobre o que nós estamos fazendo. Pai, porque o Teu desejo é que nós entramos nos céus, na glória dos céus contigo, Pai. O Senhor nos comprou por um alto preço. E nós não podemos nos perder pelo caminho, nós não podemos perder nessa nossa caminhada, Senhor. Então fortaleça os meus irmãos, Senhor, que estão comigo nessa jornada, nessa caminhada. Pai, que essa análise seja feita dentro de si, Pai, e que eles ainda não sintam ainda mais o temor do Espírito Santo de Deus, e que se sintam pessoas ainda mais destemidas para continuar nessa caminhada, Pai, sendo luz, sendo sal, Deus, amando os irmãos, tendo a comunhão, praticando a bondade, meu Deus, ó Senhor, cumprindo os seus mandamentos, as suas ordenanças, amando cada um a cada dia. Pai, nos abençoe e faça-nos viver essa palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar, queridos. Nós vamos convidar a Dalit, nós estaremos orando por missões, nossas missões locais, também as transculturais. Amanhã começa a nossa aula na Igreja da Criança, estaremos orando por isso. Começar passando para os irmãos aqui o vídeo da nossa missão nacional, em seguida a gente conversa.
Paz do Senhor Jesus, querida igreja, nós chegamos no terceiro domingo do mês de fevereiro, esse dia tão precioso que a nossa denominação reserva para nós falarmos da obra missionária, para nós orarmos, clamarmos, tanto pelos missionários que estão no Brasil, como aqueles que estão fora do Brasil. Nós estamos presentes em 32 nações e daqui a alguns meses nós temos boas notícias, boas novas. Entraremos em outras nações para o louvor da glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos orar por Gana e Costa do Marfim, que foram os últimos países que nós entramos, levando o Evangelho, levando também a bandeira da nossa querida igreja, o Brasil para Cristo. Eu quero agradecer por todo o apoio da nossa liderança nacional, na pessoa do pastor Luiz Fernandes Bergamin, presidente do Conselho Nacional, e também na pessoa do pastor Joel Estevanato, conselheiro e fundador da Missão Desafio. Esse apoio, pastor Emerson, é mais que importante para alcançarmos as nações com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Temos aqui toda a nossa gratidão à nossa liderança nacional, ao nosso pastor Luiz Fernandes Bergamin, ao nosso fundador e conselheiro, pastor Joel Estevanato. Amém. Vamos orar. Vamos clamar por Gana, Costa do Marfim e também pelo nosso querido Brasil. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um anuário de oração da Missão Desafio. Hoje nós estaremos orando, intercedendo por duas nações, Gana e Costa do Marfim. Nações que carecem muito da obra missionária, localizadas no continente africano. Continente esse que encontra vários desafios, como a fome, o sincretismo religioso e a dificuldade de alcançar algumas áreas com difícil acesso. Mas nós louvamos a Deus porque o Evangelho tem se expandido e feito com que vidas sejam transformadas, tanto em Gana e também em Costa do Marfim. Acompanhe comigo um pouco dos nossos avanços. O nosso primeiro destino de hoje é Gana, um país repleto de desafios. Quando nós olhamos para Gana, podemos pontuar 3 desafios que estão presentes nesse país. O primeiro seria a fome. Muitas pessoas estão em estado de vulnerabilidade, sem recursos básicos para sobreviver. O segundo desafio é o sincretismo religioso, herdado por crenças e costumes deixados pelos antepassados que ainda estão presentes na sociedade. E talvez o terceiro e um dos maiores problemas e desafios desse país é alcançar o norte de Gana, que é dominado e repleto de muçulmanos, que assim tornam mais difícil a pregação do Evangelho. Mas em meio a tantos desafios, nós louvamos a Deus pelos avanços da obra missionária. A Missão Desafio tem feito um papel crucial nesse país em relação à pregação do Evangelho, formação de novos líderes e evangelismo nas comunidades locais. Com muita alegria, nós temos uma notícia para dar a todas as nossas igrejas. Estamos prestes a inaugurar a nossa nova igreja, Gana para Cristo. Até o presente momento, as nossas reuniões, os nossos cultos estão acontecendo debaixo de uma árvore, mas com o crescimento que Deus tem nos dado, hoje nós já estamos na parte de finalização do nosso novo espaço, um local com mais estrutura, com mais conforto para os nossos irmãos. Isso é nitidamente um reflexo dos avanços missionários que nós estamos tendo em Gana. Então podemos dizer que Gana é para Cristo, porque a obra tem aumentado e crescido nesse lugar. Saindo de Gana, o nosso próximo destino é a Costa do Marfim. E a Costa do Marfim ela nos apresenta uma realidade desafiadora. 42% da população se declara muçulmana, tendo como maior religião do país o islamismo, tornando assim a pregação um grande desafio. Além das questões religiosas que existem no país, existe um grande desafio econômico e político. Esse país passou por uma guerra civil de quase 10 anos, deixando heranças até os dias de hoje, na economia, na política e na forma como as pessoas pensam. Com isso, a pobreza no país é uma realidade, a mortalidade infantil também. E com essas realidades apresentadas, chegamos a uma conclusão: precisamos alcançar a Costa do Marfim. Mas a boa notícia que eu tenho para dar a todos os irmãos é que os nossos trabalhos como Missão Desafio estão alcançando vidas nesse país. Nós já estamos com 2 igrejas plantadas, projetos de evangelização, projetos que alcançam crianças, famílias com a pregação do Evangelho, vidas estão sendo encontradas por Jesus Cristo. Os batismos são presentes nesses países, o discipulado também é uma ferramenta poderosa que Deus colocou em nossas mãos para alcançar essas 2 nações, Gana e Costa do Marfim. E com isso, meus irmãos, queremos pedir, com Missão Desafio, que vocês intensifiquem o clamor nesse dia pelo continente africano, especialmente por Gana e Costa do Marfim. Vamos juntos, como um só povo, unirmos em oração pelo avanço e crescimento da obra missionária. Deus abençoe.
Hoje a gente não tem vídeo da Igreja da Criança, porque os trabalhos, como foi dito, vão voltar amanhã. Às 19 horas a gente já deixa também o convite. Estarei mandando no grupo a localização, o endereço. Quem quiser estar participando amanhã, 19 horas, início, retorno, da Igreja da Criança 2025. E aí, mês que vem, com certeza, já teremos vídeo dos primeiros trabalhos do ano. Bom, falando da nossa missão mundial, esses são os focos de oração do mês de fevereiro. A gente sabe que, principalmente no continente africano, os países sofrem muito, não só com a falta do básico, para viver, mas também na questão espiritual, a limitação das outras religiões que são muito agressivas, que vão contra e tentam atrapalhar ao máximo a propagação do Evangelho, mas temos nossos irmãos com a coragem de Cristo nesses lugares que estão lá para a linha de frente, para lutar contra o mal, a gente sabe que o temor não é contra aquele que mata o corpo, e sim a alma. Então, que a gente possa estar orando para fortalecer o emocional, o espiritual e desses irmãos que estão na linha de frente nesses países. Então, vou pedir que os irmãos se coloquem de pé. A gente vai estar fazendo a oração nesse mês de fevereiro. Então, estamos orando por Gana, por Costa do Marfim e pelo início das aulas da Igreja da Criança 2025. Quero chamar aqui perto de mim o pastor Onilson, a Janaína, para a gente estar orando, estendendo nossas mãos sobre eles que estão à frente desse trabalho da Igreja da Criança. Então, que os irmãos estendam suas mãos e estejam orando por toda essa missão, amém? Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, pela sua presença nesse lugar. Muito obrigada por esse culto maravilhoso que tanto nos acrescentou, que tanto nos encheu da sua presença. Meu Pai amado, nesse momento nós queremos te agradecer primeiramente pela vida desses irmãos que estão à frente desse trabalho tão precioso que vem do seu coração. Meu Pai amado, esteja fortalecendo, esteja dando direcionamento, dando sabedoria, dando orientação, meu Pai, para que esse trabalho que vai ser realizado esse ano seja fortemente amparado por mãos que estão dispostas a realizar o seu trabalho naquele lugar, Senhor Jesus. Cuida das nossas crianças, coloque as suas mãos sobre a vida deles, sobre a vida daquele bairro, Senhor Jesus, e que a sua presença também seja sempre palpável naquele lugar, porque é só a sua presença que transforma, que liberta, que traz a transformação, que traz a mudança de vida, Senhor Jesus. Então nós colocamos a vida desses irmãos que estão à frente do trabalho, que eles estejam sempre sendo fortalecidos e amparados pelo Senhor, para também fortalecer e amparar. Meu Pai amado, também pedimos pela missão Desafio, que está sempre ativa, sempre indo mais e mais em lugares que ninguém quer ir, alcançando pessoas que ninguém se interessa em alcançar. É por essas pessoas, meu Pai, que nós colocamos o nosso joelho no chão em oração, colocamos o nosso coração dobrado a Ti, para que sejam alcançados mais e mais pessoas, meu Pai. Tem misericórdia, pois há fome, pois há sede, pois há necessidade, e que o Senhor leve todo o amparo. Muito obrigada por essas igrejas que estão sendo instaladas, muito obrigada pela oração, pela oferta. Tudo que a gente faz em conjunto, em unidade, tem resultado, meu Pai. Muito obrigada pela vida de cada irmão, e que a gente esteja sempre nos lembrando, sempre orando, buscando a Ti, meu Pai, pela única razão que é salvar almas. Obrigada, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa saber que a igreja continua triunfante, que a igreja continua fazendo a obra que ela precisa
fazer. Sente só um minutinho, eu quero ouvir a Isadora, ela tem um recadinho também. Boa noite, irmãos, graça e paz. Antes de eu dar o recado, eu queria pedir um favor. Que todos os jovens, adolescentes e jovens casados sem filho levantassem. Vocês podem fazer isso? Jovem adolescente e jovens casados. Amém. Pode sentar. Então, você que é jovem e adolescente, que levantou e não fez a inscrição para o acampamento, eu quero encorajar você a fazer. O pastor pregou hoje sobre unidade, e a gente sabe que unidade, para a gente ter unidade, a gente tem que dar o primeiro passo. Você nunca vai ter unidade com ninguém se você não chegar na pessoa. Enquanto a gente ficar esperando as pessoas chegarem na gente, fica mais difícil. Então, o acampamento é uma maneira da gente ser uma igreja mais unida, a começar pelos nossos jovens e adolescentes. E a gente sabe que vai ter comidinhas gostosas. As irmãs cozinham muito bem, pastora Mira, a equipe da cozinha. E eu queria que você que sentir no coração de ajudar com mantimentos, a gente está precisando bastante, tem uma lista, e se você, pode ser qualquer coisa, molho de tomate, milho, carnes, macarrão, qualquer coisa que tiver lá na despensa sobrando, ou se você sentir no coração de abençoar, pode ser quantia também, em valores, pode me procurar ou procurar os líderes, os pastores, amém? Obrigada, Deus abençoe. Amém? Sábado tem reunião das mulheres às 3, às 4. Mulheres, então, retornando 2025, aquela bênção maravilhosa que a gente já conhece. Sábado às 4 da tarde, as mulheres estarão reunidas aqui nesse lugar. Amém? Tinha outro aviso, agora minhas cabeças não funcionou. O que será, hein, meu Deus? Se alguém não tomou a ceia domingo porque estava trabalhando alguma coisa, o pastor Onilson vai estar servindo a ceia para você. Participe. Tá bom, amados? Ninguém fique sem tomar a ceia. É muito importante esse entendimento da ceia do Senhor. Como é importante. Jesus falou, quem não participa não tem parte comigo. É muito interessante a gente saber disso e dar valor nessas coisas, nas palavras de Jesus. Participa da ceia, tá bom? Eu creio que só isso. Quarta-feira nós estaremos aqui de volta louvando ao Senhor e assim por diante. Vamos lá? Vamos colocar de pé. Obrigado, Espírito Santo, por mais esse momento, por tudo que recebemos na Tua palavra. Palavra que nos instruiu, que nos direcionou, que nos deu o entendimento de tudo que é necessário para vivermos no Teu reino, Senhor, fazendo a Tua vontade. Também nós Te louvamos por esta semana de vitória, que eu tenho certeza que o Teu Espírito nos guiará, nos dando força, bom ânimo, coragem, saúde e ousadia, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.